Graças te dou, Senhor, por este momento importante, Jesus Cristo. Nos ajude, meu Pai amado, a entender a Tua palavra. Nos dai graças, Senhor, força, meu Pai, entendimento, sabedoria, meu Pai amado. Que a Tua palavra venha a ser, meu Deus querido, não somente um alimento, mas que nós podemos guardá-lo, Senhor, em nosso coração e poder praticá-lo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que nós viemos poder explicar a Tua grandeza, a Tua perfeição, Senhor Jesus Cristo, através da Tua palavra. E somente poderemos fazer isso se entendemos a Tua palavra. Nos conceda, Senhor, meu Jesus Cristo, esse entendimento nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém, amém. Carlos já chegou aqui, boa noite. Então, Lorena, o livro de Oséias, né, no capítulo 11, fala sobre a compaixão, né, do Senhor pelo seu povo, né? E todo o livro de Oséias, como eu falei antes, é um convite, né, a voltarmos para Deus, um chamado para Deus. Devemos nos voltar, né, para Deus continuadamente. Precisamos dedicar um tempo, né, ao Senhor, né, em oração, em leitura, abrir a nossa mente para poder receber, né, do Espírito Santo. E à medida que vamos conhecendo do Senhor, vamos sendo ministrados, né, por Ele. Nosso coração vai filtrando, né? Nossa mente vai filtrando muita coisa. A Mauri, boa noite. E a nossa alma tende a permanecer, né, na obediência. Quando a gente vai conhecendo de Deus, vai se permitindo conhecer dele, a nossa alma vai entrando nessa obediência, a gente vai começando a entender. Patrícia, boa noite. Seja bem-vindo, todos aqui. E então, quando entendemos que o Senhor é a melhor escolha da nossa vida e temos essa relação íntima, né, com Ele, a gente tem a plena confiança que de todas as promessas serão cumpridas na nossa vida. Tem um versículo na Bíblia que fala que, me veio aqui agora, que fala que nós amamos Ele porque Ele nos amou primeiro. É isso. Isso demonstra muito isso, né? E assim, né, com essa certeza, a gente vai cometendo menos erros, né? E assim como Israel, né, que era um povo, né, abençoado do Senhor, ao entrar em Canaã, né, eles receberam as bênçãos do Senhor para a vida deles, mas depois esqueceram, né? Então aqui esse livro vai trazer, vai nos despertar hoje, para que a gente possa entender que as bênçãos vêm do Senhor, mas a gente nunca deve esquecer de onde a gente vem e quem nos colocou naquela posição, quem nos colocou aonde a gente está hoje, né? E então, quando a gente faz a nossa parte e nos tornando mais íntimo dele. Oi? Não falei nada, não. E nós vamos sendo mais íntimos dele, né? Cristo se faz morada em nós. Então, vamos para a palavra. Vamos lá em Oséias 11. Era só uma introdução. O amor de Deus, Pai, e a ingratidão de Israel. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a Balaíns eram outros deuses, né? Queimavam incensos a imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim. Quando se fala em Efraim, na Bíblia, onde eu tive olhando, né? Fala sobre poder. Tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo sobre as queixadas e me inclinei para dar-lhe de comer.
Então Israel passou a ver a Deus, né, como um fardo, alguém que atrapalha. E vem uma rejeição, né? A gente vê aí sobre a rejeição do amor de Deus. Ele fala sobre essa rejeição. Contudo, no seu grande amor, ele não quis rejeitar, né, nem destruir o seu povo. Deus sabe bem a fragilidade e a condição de pecado de cada um. E aqui, Lorena, eu fiquei pensando ontem, né? Ele sendo Deus, né? Ele poderia destruir esse povo, né? E ele, com o amor dele inagotável, né? Ele não fez isso. Ele não, jamais faria isso. E eu fico pensando, já pensou se Deus nos medisse da mesma forma que nós medimos as pessoas, né? Como seria, né? Se a gente medisse as pessoas, né? Os homens, pobres de nós seríamos, né? O amor de Deus é extraordinário e grandioso. Então, aqui no versículo do 1 ao 7, a gente vai ver sobre essa rejeição, né? E aqui Deus está dizendo, em Jeremias, vamos lá em Jeremias. Agora eu tive que apagar o... Você tá com a sua Bíblia, né? Uhum. Em Jeremias 1, 5. Em Jeremias 1, 5, diz assim: Antes mesmo de que eu formasse em ventre materno, eu te escolhi. É o que você falou antes. Antes de que viesses ao mundo, eu te separei e te designei para missão de profetas para nações. Só que a gente tende, né, a rejeitar esse amor, assim, de Deus, assim, é uma coisa, assim, automática. No versículo 5, fala, não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será rei, porque recusam converter-se. A espada cairá sobre as suas cidades e consumirá os seus ferrolhos e os devorará por causa dos seus caprichos, porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Se é concitado a dirigir-se acima, ninguém o faz. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Adma? Como fazer-te, Zeboim? Meu coração está comovido dentro de mim. As minhas compaixões a uma se acendem. Não executarei o furor da minha ira. Não tornarei para destruir a Efraim. Porque eu sou Deus e não homem. O santo não veio de mim. Não voltarei em ira. Andarão, no 10. Andarão após o Senhor, este bramará como leão, e bramando os filhos, tremendo, virão do ocidente. Tremendo virão como passarinhos os Egito, e como pombas, e da terra da Síria, e os farei habitar em suas próprias casas, diz o Senhor. Efraim me cercou por meio de mentiras, e a casa de Israel como engano, mas Judá ainda domina com Deus e é fiel com o santo. Então, aqui, portanto, nessa rejeição, a gente tende, né, automaticamente a rejeitar, né, aqui fala-se da idolatria, né, por outros deuses, por Balaíns, e eles rejeitavam, né, a ouvir e a obedecer o chamado pela nossa carne, né, pelo pecado. Na nossa carnalidade, colocamos o Senhor sempre, não é que colocamos sempre, mas tende-se a colocar o Senhor sempre por último, né? Você já levanta, já começa o seu dia, sem fazer nenhum agradecimento, sem consagrar, né? Sua casa, sua família, você já levanta e já começa a fazer a sua rotina e deixa, né? Às vezes até se esquece, né? De agradecer pela sua saúde, agradecer pelos mínimos detalhes, né? É verdade. E
E o primeiro mandamento do Senhor é amar a Deus sobre todas as coisas. Esse já é o primeiro passo, né? Para a gente começar a ter essa caminhada com o Senhor. E agradecê-lo e colocá-lo no centro da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. E pedir o Espírito Santo que nos acompanhe. Verdade. Então, você quer ler o capítulo 12? Uhum. Jacó, modelo para o povo de Israel. Efraim apacenta o vento e persegue o vento leste todo dia. Multiplica mentiras e destruição e faz aliança com a Síria e o azeite se leva ao Egito. O Senhor também com Judá tem contenda e castigará Jacó, segundo o seu proceder, segundo as suas obras o recompensará. No ventre, pegou do calcanhar do seu irmão. No vigor da sua idade, lutou com Deus. Lutou com um anjo e prevaleceu, chorou e lhe pediu mercy em Betel. Achou a Deus e ali falou com Deus, Deus conosco. O Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu nome. Converte-te a teu Deus, guarda o amor e o juízo e no teu Deus espera sempre. Efraim, mercador, tem nas mãos balança enganosa e ama a opressão. Mas diz, contudo me tenho enriquecido e adquirido grandes bens. Em todos esses meus esforços, não acharam em mim iniquidade alguma, nada que seja pecado. Mas eu sou o Senhor, teu Deus, desde a terra do Egito. Eu ainda te farei habitar em tendas como nos dias de festa. Falei aos profetas e multipliquei as visões e pelo ministério dos profetas propus simílias. Eu continuo no 11? Ou tem algo a dizer? Você está no versículo 11, né? Eu estava no 10. Sim, então aqui, né, Lorena? Jacó era um homem que se tornou Israel, né? Se tornou multidões. Ele era uma pessoa só e se tornou multidões, né? Eu estava lendo, né? Israel, né? Nação, significa nação. Por ter permitido que Deus prevalecesse em sua vida, né? Ele só se tornou a nação, só se tornou multidão, porque ele prevaleceu a sua confiança, né, no Senhor. E pela a decisão de seguir, né? Então a gente vai lá em Gênesis 32. Deixa eu ir aqui. Deixei tudo separadinho. Eu quero ler esse versículo para a gente fazer um parâmetro. Porque aqui no 12, né? No capítulo 12, no versículo 2, o Senhor também com Judá tem contenda. E castigará Jacó segundo o seu proceder. Segundo suas obras o recompensará. E aqui fala, né? No ventre pegou no calcanhar de seu irmão, no vigor de sua idade lutou com Deus. E no 4, né? Lutou com o anjo e prevaleceu, chorou, ele pediu mercê em Betel e achou a Deus, e ali falou, Deus conosco. E aqui em Gênesis, né? Conta essa luta que ele teve com o anjo. Uhum. Que ele pediu o anjo que o abençoasse, né? Que ele não ia sair dali enquanto o anjo não o abençoasse. Levantou-se naquela mesma noite, eu já tô lá em Gênesis, tá? Gênesis 22. 32, desculpa. Gênesis 32, versículo 22. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 12 filhos e transpôs ao val de Jaboque. Tornou-os, fê-los passar a ribeiro, fez passar tudo que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe a articulação da coxa,
Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. E disse este: Deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: Não te deixarei ir, senão abençoares, né? Então aqui ele realmente era um homem que não desistia, né? Era a coxa dele aí estava machucada, deve que estava até doendo, né? A família já tinha ido e ele não desistiu. Ele poderia ter desistido, mas ele não desistiu. Ele persistiu e seguiu. Então isso aqui já está trazendo uma revelação para nós, né? E aqui no versículo 1, Efraim apacenta o vento e persegue o vento leste todo dia. Então, Efraim aqui, eu já disse antes, né? Ele significava o poder. Foi o segundo filho de José do Egito, da tribo de Efraim, e ela se tornou muito poderosa. Depois que o país se dividiu em dois reinos, Judá e Israel, o nome de Efraim passou a representar o povo de Israel. E a Síria era grandes comerciantes, era uma aliança por conveniência. E aqui fala sobre essa contenda, né? O Senhor tem contenda com Judá. Lá em 2 de Reis 17, 19, explica melhor sobre essa contenda, mas o motivo dessa contenda que está dizendo aqui na Bíblia era por não obedecer os mandamentos do Senhor. Então aqui ele fala, e eu te julgarei, né? Pelas suas obras, julgará Israel. Pelo seu proceder, pelas suas obras, ou recompensará. Então aqui todas as nossas ações, né, de pecado ou de obediência têm consequência. Terão a consequência. Ainda que Deus é bom, Ele quer que aprendamos a temer a Ele e evitar um mal maior. O que isso nos ensina? Todas as minhas ações serão multiplicadas. E é preciso nos cuidar, né? Nos humilhar na presença do Senhor, ter consciência, buscar essa consciência em nossas casas, né? Cuidado com nossos exemplos, cuidado com... Eu vejo aqui, não é um cuidado que a gente tem que ter medo do Senhor, mas que a gente tem essa prudência. É uma prudência. Eu acho eu vejo aqui que o Senhor pede essa prudência para conosco nessa tarde. Por quê? Eu tava vendo que a gente tem que ter temor, né? O temor não é medo, é respeito, né? Isso. É um respeito por ele ser esse Deus tão misericordioso, tão amoroso, mesmo nós sermos tão falhos assim, ele nos conhecendo tão bem, quando a gente vê essas mensagens assim, a gente até diz, meu Deus, quanto eu sou falha, né? E seu amor é tão grande, quanto eu tenho sido falha, às vezes nós estamos bem, às vezes nós estamos mal, mas a gente vê o amor e o carinho de Deus conosco todos os dias, né? Porque, como eu disse, não tem coincidência. Deus, ele tem uma mensagem para nós todos os dias, né? Ele quer falar algo conosco. E não é por acaso que eu e você estamos lendo essa mensagem, né? Nós somos falhos, propícios a erros, mas o Senhor, ele nos ama. Ele diz, olha, tenha cuidado com suas escolhas, elas terão consequência, né? Mas eu te amo, se levanta, vai dar tudo certo, né? E essas consequências, né, elas são multiplicadas, né, Lorena? Todas as pessoas à nossa volta estão nos observando. E as pessoas tendem a copiar as outras, né? A copiar o que as outras fazem. Então a gente está sendo observado, nossos filhos estão nos observando, os nossos vizinhos estão nos observando, as pessoas, nossos amigos estão nos observando, as nossas ações. Muitas das vezes as pessoas tomam decisões pelo outro, não por decisões próprias, né? Senão que pelo outro. E às vezes, muitas vezes, do que o outro está fazendo não é o que o Senhor, e segue aquilo, não é o que o Senhor deseja, né? Então, o que isso nos ensina? Que todas as nossas ações serão multiplicadas.
E a gente deve voltar, né, aos nossos caminhos pela santidade, orar para que nossos filhos sigam os exemplos dos princípios e dos valores aprendidos, que eles não sejam enganados nem que eles se enganem, né? Para que eles possam ter identidade própria deles também. E a gente tem que orar. Isso não vem só porque a gente está falando aqui e porque na Bíblia está escrito e porque não. A gente tem que ter uma intimidade com o Senhor para pedir essa identidade, né? Para que a gente alcance cada vez mais essa identidade, que essa carnalidade nossa seja caída, né? Para que o Espírito Santo venha a ser maior do que a nossa carnalidade. Acho que é em João que fala, né? Que, que tem até um louvor que fala que ele cresça e que nós diminuímos, né? É no livro de João Verdade. que fala sobre isso. E todos os dias, né? Quando fala assim sobre... Eu creio que ele está falando sobre Efraim. Contudo, me tenho enriquecido e de adquirido grandes bens em todos esses meus esforços. Não acharão em mim iniquidade alguma. Nada que seja pecado. Né? Tipo assim, eu tenho engrandecido. O que que o Senhor tem a falar contra mim? Eu tenho crescido, eu tenho feito o que é bom, mas o que que o Senhor ainda tem para falar de mim? Nossa, a gente tem um... Eu acho que só o fato da gente estar falando assim, a gente já vê que o nosso nível já está se crescendo demais, né? Se super, tendo uma soberba, né? Dizendo, olha o meu esforço, olha o que eu tenho feito, construído. Mas, querendo ou não, é tudo Deus. É Ele que faz É, na nossa vida. é. E a gente tende, né, a pensar isso mesmo. Quando a gente não está caminhando assim com o Senhor, às vezes até caminhando, a gente tende mesmo a achar que é tudo pelos nossos esforços, né? E não é. Então aqui, né, eu faço até uma declaração nessa noite. O que eu tô falando aqui é porque eu fui escrevendo, para mim não me perder, porque às vezes eu me perco no que eu quero dizer. Então, aqui eu quero fazer uma declaração, né, sobre todos que estão aqui na live, sobre a vida dos nossos filhos, que nenhuma semente, né, maligna venha prosperar sobre a vida da nossa descendência, Jesus. que as alianças futuras deles, né, sejam para o bem deles, do próximo, para que os olhos não sejam engrandecidos e o coração não sejam corrompidos, para que na primeira oportunidade, né, de se levar vantagem, seja como sinal de alerta, de escolha, de decisão alinhada com os princípios e valores de Deus, para que eles sejam perdoadores, facilitadores da vida do próximo e que sejam totalmente desprendidos de vaidades do mundo e honre a Deus, sua família e seu trabalho. E é o que a gente está falando, né? E essa soberba, né? Que ela caia também, que nossos filhos, que nós mesmos, que isso já seja visto da nossa casa, nosso trabalho, nosso esforço seja visto não aos olhos dos nossos filhos, né? Que tá nos vendo, que tá nos espelhando, né? Tá tendo esse exemplo, que eles vejam desse agradecimento, que isso começa desde casa, né? Desse agradecimento de falar, não é porque eu trabalhei, é porque o Senhor me direcionou hoje, me colocou de pé, me deu saúde, né? E ensinar isso já para os nossos filhos, para que eles possam multiplicar isso para gerações futuras. E falando sobre essas passagens, você falando sobre filhos, me vem muito nesse livro aqui como Deus nos mostra o amor que nós devemos ter pelos nossos filhos. Quando ele fala assim, lá no 11, se eu não me engano, ele fala assim, quer ver? No No 11, ele vai falar sobre o amor que ele tem sobre... deixa eu ver aqui. Todavia eu ensinei a andar a Efraim. Tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Mas a gente vê aqui que, todavia, o Senhor o ensinou a andar. Né? O Senhor ele nos ensina a andar.
Ele ensina como nós devemos fazer também com os nossos filhos. É ensinar todos os dias a eles, né? E a gente vê nesse livro como Deus, os cuidados de Deus, né? Os exemplos que nós devemos pegar de Deus com o seu povo, para que nós tomamos isso como exemplo para com os nossos filhos. Sim, hoje mesmo eu tive vendo um vídeo no YouTube. Se tratava de uma história, né, que aconteceu no Brasil. A mulher, ela era uma menina de 6 anos, e ela foi morar com uma pessoa que tinha melhor condição de financeiramente, né, que os pais. E a menina foi dada então para essa família, para essa mulher. E até os 6 meses de idade, essa menina foi muito bem acolhida por essa família, por essa pessoa, por essa mulher. Só que a partir dos 6 meses que ela já convivia com eles, ela começou a sofrer maus tratos. Acho que a Lorena se perdeu na internet. Mas eu vou continuar aqui até ela voltar, contando para vocês. E ela sofreu muitos abusos, muitos maus tratos. Ela saiu, agora ela volta. Ela sofreu muitos abusos, muitos maltratos. E na entrevista, o jornalista perguntava para ela, né? Quais seriam as sequelas que ela hoje tinha, porque já se passaram bastante tempo, e as sequelas físicas e emocionais que ela tinha. E ela disse, não, física assim que eu tenho, né? Que aí ela mostrou os dedos dela tudo cortado, a língua, que nesses maltratos cortava a língua dela, ou seja, era muito abuso que ela sofreu. E emocionalmente ela disse que estava curada, que o Senhor curou ela, né? E eu achei isso muito bonito, assim, da parte, assim, do Senhor, né? Só o Senhor tem esse poder de nos curar, de que a gente olha que ela disse assim, o amor que eu recebi do Senhor, a única coisa que eu gostaria é que essa pessoa que tanto me machucou, também o recebesse. E hoje deixa eu convidar a Lorena aqui de volta. E hoje ela vê que foi, hoje ela percebe que foi, e isso no final de tudo ajudou ela hoje a olhar a família dela com mais amor, cuidar dos filhos dela com mais amor. Então todo aquele maltrato que ela sofreu, ela não olha aquilo como que aquilo paralisou a vida dela e só ela tem o sofrimento dela, claro, só que ela perdoou, ela conseguiu perdoar, e ela só perdoou porque Jesus entrou na vida dela. Glória a Deus. Então, assim, e ela falava que até gostaria de voltar a ver essa pessoa de novo, para falar do amor de Jesus para ela. Eu achei assim, me impactou muito, né, esse vídeo. E realmente isso, né? Às vezes a gente não tem a educação que a gente gostaria de ter recebido, mas quem nos trouxe ao mundo nos cuidou, podia ter nos jogado fora, poderia ter nos abortado, poderia ter feito tanta coisa, mas nos trouxe até aqui. Tudo que a gente passou, e isso me fez, né, quando passou por esse versículo, Lorena, me fez pensar nisso, né? Como o Senhor, ele antes de que ninguém falasse o nosso nome, ele já nos conhecia, né? Ele já sabia tudo sobre nós. Então, assim, antes que uma mãe se prepara, né? Às vezes para esse momento, mal ou bem ela se prepara para esse momento da chegada do filho. Foi por uma decisão. E esse versículo, assim, achei bastante interessante também. Então vamos lá para o 13. Amém. Castigo definitivo. Quando falava Efraim, havia tremor. Foi exaltado em Israel, mas ele se fez culpado no tocante a Baal e morreu. Agora pecam mais e mais, e da sua prata fazem imagens de fundição
ídolos segundo o seu conceito, todos obras de artifícios, e dizem: sacrificai a eles. Homens até beijam bezerros. Por isso serão como nuvem de manhã, como orvalho que cedo passa, como palha que se lança na eira e com fumaça que sai por uma janela. Todavia eu sou o Senhor, teu Deus, desde a terra do Egito. Portanto, não conhecerás outro Deus além de mim, porque não há salvação, senão eu. E aqui o que chega assim no meu coração, Lorena, é os valores assim que às vezes entregamos a coisas, né? E não a pessoas. Porque aqui tá falando, né, que a ruína, nossa ruína da nossa vida, não vem de Deus, vem das nossas escolhas, né? E muitas vezes a gente quer jogar essa culpa para Deus, sem olhar para nós mesmos, o que a gente está fazendo para melhorar, né? Porque às vezes a gente está passando por algum tipo de aflição e ela vem uma vez, ela vem duas vezes de forma diferente, mas se você olhar e concentrar, é o mesmo problema. Só que você não aprendeu nem na primeira, nem na segunda vez, e aquilo vai se repetindo, né? Ele fica se repetindo na sua vida. E não paramos para perguntar ao Senhor: Senhor, o que eu devo de aprender aqui? O que eu devo de aprender? E mudar a direção, em vez de ficar culpando as pessoas, culpando todo mundo, dando tiro no escuro, né? Para todos os lados, e não olhando para dentro de mim e buscando no Senhor, né? Essa direção. É que a gente vai vendo, né, que quanto mais a gente vai escutando a voz do homem, aquilo que os outros estão dizendo, aquilo que os outros estão precisando, a gente vai deixando a voz de Deus em segundo plano, né? E aqui o que interessava as pessoas era isso, né? É ter um Deus palpável, algo que se vê, que possa... Mas que não podia nada, na verdade, né? E não podia nada. É como ficar idolatrando, por exemplo, o seu carro. Ficar idolatrando a sua louça. Você compra ela e guarda ela lá, né? E fica idolatrando ela. E o dia de amanhã, o dia que você precisar, isso não vai fazer nada, né? Quem vai fazer é os da sua casa. Quem vai estar ali do seu lado, quem vai chorar as suas dores juntamente com você, é a sua família, as que estão do seu lado, né? E tem pessoas que ficam idolatrando coisas, né? Negligenciando, aqui também fala, deixa eu achar aqui. Deixa eu achar qual versículo. No 7, sou, pois, para eles como um leão. Aqui quando fala da culpa, né? Fica culpando ao Senhor. Sou, pois, para eles como um leão, como um leopardo espreito no caminho, como uma ursa roubada de seus filhos. Eu os atacarei e lhe romperei a envoltura do coração. Como um leão, ali os devorarei as feras do campo e o despedaçarão. A tua ruína, ó Israel, vem de ti, e só de mim o teu socorro. Onde está agora o teu rei, para que te salve em todas as tuas cidades? Em teus juízes, dos quais disseste, dá-me um rei e príncipes. Dei-te um rei na minha ira, e não tirei do meu furor. As iniquidades de Efraim estão atadas juntamente ao seu pecado está armazenado. Dores de parturente lhe virão. Aqui, eu até escrevi sobre isso, né? É que quando estamos alienados, né? As trevas fala mais alto, né? Os prazeres próprios e nos perdemos de nós mesmos, né? Por escolhas erradas. Os nossos pensamentos próprios nos tira do caminho, nos distanciamos de Deus e abrimos inúmeras brechas ocultas e nos tornamos
orgulhosos e soberbos. Às vezes Deus, né, até nos permite alcançar coisas, algo que a gente tanto deseja alcançar, e é para bênção da nossas vidas, né? Mas aquilo se torna tão superior, aquilo ali se torna, o seu ego infla, né? Incha, e aquilo que era para ser uma bênção para sua vida se torna uma maldição, né? Para sua vida, uma destruição. No 15, ainda que ele viceja entre os irmãos, virá o vento leste, vento do Senhor, subindo do deserto, secará a sua nascente e estancará a sua fonte. Ele saqueará o seu tesouro de todas as coisas preciosas. Samaria levará sobre si a culpa, porque se rebelou contra Deus. Cairá a espada, seus filhos serão despedaçados, suas mulheres grávidas serão abertas pelo meio. Então, assim, às vezes o sonho que você quer alcançar, né? Ele é entregue, foi uma bênção que o Senhor deu nas suas mãos ali. Mas você não cuidou, você não agradeceu, você não pediu Deus mais direcionamento, direção daquilo ali. E aquilo ali se tornou algo tão maior que você começa a se perder dentro daquele próprio sonho. E aqui, por exemplo, um exemplo, né? Quando Deus te dá uma família. Quando Deus te dá uma família. Quantas vezes nós não estamos negligenciando, né, o cuidado com a nossa família? E por quê? Porque a gente não está alinhado na videira dele, né? Quantas vezes a gente negligencia a atenção do nosso filho para estar no celular? Quantas vezes a gente negligencia uma reunião na escola que faz toda a diferença? Eu não sei se você viu um vídeo na internet também de uma criancinha que ele vai fazer uma apresentação na escola e ele começa a procurar a mamãe dele ali e ele não vê. Nossa, e quando ele vê ela, nossa, o brilho do olhar dele muda, né? Tipo assim, quantas crianças às vezes desejaria, né, de estar que os pais estivessem ali na apresentação da escola, aquilo ali floresce o coração, né, dessa criança. E às vezes a gente negligencia, por trabalho demais, cuidado demais com coisas que fúteis que vão passar, que vai desaparecer como fumaça, igual tem escrito aqui. E o que de verdade tem valor, né, que é um diamante que aqui fala, né, eu li aqui, agora já não sei aonde eu li. Aqui, ó. No 15. Ainda que ele viceje entre os irmãos, virá o vento leste, vento do Senhor, subindo do deserto, secará a sua nascente, estancará a sua fonte. Ele saqueará o tesouro de todas as coisas preciosas. Então, assim, por negligência nossa, né? Por negligência, por a gente não estar na videira, porque é a videira que vai nos nutrir, né? Nos vai dar essa fortaleza, nos vai nos dar a direção, nos vai nos dar as palavras certas, o caminho certo, assim, para caminhar, né? Na nossa casa, com a nossa família. Verdade. A falta. A gente está ajudando lá fora mais do que dentro da nossa casa. Isso. Querer mostrar para os outros mais lá fora do que o que está realmente acontecendo aqui dentro. A gente tem que fazer muita atenção, né? Que às vezes a gente fala, meu filho, eu não fui na reunião porque eu estava ajudando fulano ou fulana. Não é explicação que vai tornar aquele momento de novo, né? É só ouvir e dizer, me perdoa, sabe? Me perdoa. A gente não pode voltar naquele momento, mas me perdoa, sabe? Hoje eu vejo, né? Entender o erro e pedir perdão. Só isso, Sim. né? Às vezes a gente quer explicar, né? Como a gente é pai e mãe, a gente quer explicar, mas eu não fui porque tinha isso, que eu tenho que trazer dinheiro em casa, não. A gente esquece que nossos filhos, eles nos ensinam a viver intensamente o presente, aquilo que é realmente precioso, né? Deus nos dá os filhos para nos mostrar o que é realmente importante
E quanto o tempo passa rápido, né? Passa. Então, aqui, né? E a gente vê, né, Lorena, quantos matrimônios hoje em dia estão sendo destruídos, né, por essa falta de zelo, né? Por falta de zelo, tanto de uma parte quanto da outra, né? Hum. Negligenciando todo tipo de cuidado, todo tipo de se vendendo, né? Porque aqui tem uma parte que fala também que eu estava procurando. Quer que a gente lê tudo? Não, peraí, deixa eu achar aqui. Ai, agora eu não acho. E depois, quando mas a gente sabe, né, Lorena, assim, por isso que a gente tem que estar mesmo nessa comunhão com o Senhor, nessa obediência, nesse alinhamento mesmo com Ele, porque há uma força muito maior, assim, né, muito grande para nos distrair, para nos tirar a atenção, para a gente não olhar para o que está acontecendo à nossa volta, e a gente tem que estar muito atenta. Há uma força, né, que deseja que a gente destruir mesmo, né, o projeto de Deus, destruir a família, né? Que é o maior projeto de Deus é a família. E o inimigo tá aí querendo atacar, querendo devorar, né? Nosso casamento, nossos filhos, as nossas finanças, a nossa condição emocional, nossa condição espiritual. É. Obrigada, Jesus. Pode passar pro Então a gente 14? tem que clamar, né? Clamar ao Senhor e alinhar com Ele. Então é muito importante, né? Nos aproximar dele, para que nossas decisões sejam orientadas através da palavra de Deus e intimidade. Nossas escolhas de viver longe de Deus deu a ele nos dá, né, uma vida obscura espiritualmente. E é exatamente isso que o versículo 7 e 9, né, em entre linhas diz, que aí fica culpando depois, né, ao Senhor, né, pelos problemas, né, pelas consequências. E elas são confundidas, né, como o peso da mão de Deus, quando na verdade fala mais sobre nossas escolhas, né? É verdade. Glória a Então, no Deus. capítulo 14, se você quiser ler. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados está caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dize-lhe, perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom. E em vez de novilhos e os sacrifícios dos nossos lábios, a Síria já não nos salvará. Não iremos montado em cavalo, e não mais diremos a obra das nossas mãos, tu és o nosso Deus. Por ti os órfãos alcançarão misericórdia. Curarei a sua infertilidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como orvalho, eles florescerá como o lírio e alcançará as suas raízes como o cedro do Libã. Estender-se aos seus ramos, e o seu esplendor será como a da oliveira, a sua fragrância como a do Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão, serão vivificados como o cereal e florescerão como a vide. A sua fama será como o do vinho do Libano. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos, eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como o cipreste verde. De mim procede o teu futuro. Quem é o sábio que entenda estas coisas? Quem é sábio que entenda essas coisas? Quem é prudente
que quem é prudente, que a saiba, porque os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Amém, Jesus. Então, é um apelo final aqui, né? Esse é um apelo final, que quem é sábio, que entenda essas coisas. Quem é prudente, que a saiba, porque os caminhos do Senhor serão retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. E aqui essa é uma promessa e um pedido, né? De perdão que a gente... uma promessa do Senhor, e o que Ele nos ensina, né? Pedir perdão por essas iniquidades que nós cometemos, né? Iniquidades é sequência de pecados, né? Repetição de pecados. E a gente sabe que essa caminhada com o Senhor, a gente fala aqui, repete várias vezes, né? Às vezes até fica chato, até para nós mesmos de estar repetindo. Mas é preciso a gente trazer essa consciência para nós mesmos. Essa caminhada com o Senhor não é fácil. Mas nós temos que reconhecer que se a gente pedir perdão, né, pelas nossas falhas, reconhecer, nos humilhar para Ele, na nossa casa mesmo, para os nossos filhos, porque o importante, o problema não é cair, né, Lorena? A gente já falou isso algumas vezes aqui na live. O problema não é cair, o problema é ficar caído, né? Então, assim, a gente errar, nós somos seres humanos, somos falhos, mas pedir perdão para a pessoa que a gente errou, às vezes o nosso orgulho é tão grande que a gente não faz isso. Eu acho que Deus quer nos pede isso, sabe? Nos pede não deixar isso crescer, igual fala que os seus pecados são armazenados, né? Porque vai deixando aquela ira aumentar, vai deixando aquela desejo por algo crescer, vai se armazenando, né? Então, se a gente pensou, pecou, errou, pede perdão, né? Primeiro para você, pede perdão para Deus, pede perdão para as pessoas a quem você causou, né? Ou feriu, ou fez algo, né? Quando a gente se humilha, né? O Senhor já fala, né? Que a ira dele já passou e que a gente alcançará a misericórdia, curará a nossa infertilidade. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E aqui, os que se assentam de novo, a sua sombra voltarão, serão vivificados como o cereal e florescerão como a vide. Os que se assentam. É como se, né, quando a gente peca, falta algo em nós, né? Falta algo, né? Porque aqui fala assim que vai voltar de novo a sua sombra, né? Os que se assentam de novo. Aqueles que se achegam, aqueles que se assentam, de novo a sua sombra voltarão. Glória a Deus. É porque eu acho que fica cheio de rancor, né? De novo a sua sombra voltará, porque o mal só vai atrair o mais mal, né? Só vai fazer mais mal a você mesmo. Hoje a gente já se ouve dizer, né? Eu não sei, eu nunca nem, não tenho assim, como que eu falo? Sabedoria nem para falar sobre isso, mas a gente sabe que hoje o câncer, né? Ele é causado por dores internas, né? Por falta de perdão, por falta. Então, esse pecado, né, da falta de perdão, isso só vai trazer mal para você mesmo. Isso não vai te libertar de nada, senão só vai aumentar, né? Suas dores, sua frustração. Verdade. Tá com a pequena dormindo já? Já. Então, isso era o que a gente trouxe, né, para hoje desse livro. Glória a Deus. Esse aprendizado, né? Então, eu quero fazer uma oração. Amém. Para a gente finalizar.
Então, hoje, Senhor, eu peço, Senhor, que venha e leve de nós, Pai, tudo aquilo que nos afasta de Ti, Senhor, tudo aquilo que nos afasta da versão original que o Senhor tem para a nossa vida, Pai. Te pedimos perdão por nossas iniquidades e pecados, Senhor. Hoje, Deus, queremos uma aliança nova contigo, Senhor, sandálias novas, Senhor, vestes novas, uma unção, Senhor, de autoridade seja derramada sobre a nossa vida, Senhor. Venha ser o nosso orientador, Senhor. Corrija, Pai, nossos pecados. Corrija, Senhor, nossos pensamentos, nossos atos, Senhor. Nos direciona. Direciona, Senhor, os nossos pensamentos, Pai, os nossos passos. A nossa boca, Senhor, as palavras que saem dela, Senhor, que sejam palavras construtivas para o nosso casamento, para a educação dos nossos filhos, Senhor, para com as pessoas que estão à nossa volta, Pai. Permita uma aliança nova hoje, Senhor, com pessoas que nos levará, Pai, a outro nível, Senhor. Permita construir sonhos, Pai, alinhados com os teus, Senhor. Permita gerar projetos frutuosos, Pai. Direciona nosso tempo, direciona nossa vida por pasto, Senhor, verdejante, Senhor. Te entrego, Deus nosso, hoje para a construção eterna contigo, para viver e desfrutar do melhor dessa terra, Pai. Em 1 de Coríntios 2:9, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. O Senhor é o dono dos nossos dias, Senhor. Que seja o Senhor, que sejamos levadores, Pai, da Tua palavra, onde o Senhor nos coloca, e que sejamos mensageiros das boas novas, Pai, porque somos sal dessa terra, Pai, luz desse mundo, Senhor. O Senhor é o dono do nosso barco, Senhor. E quero deixar aqui para a gente meditar hoje Salmos 91:1. Já deixei aqui preparadinho, Salmos 91:1. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz o Senhor, meu refúgio é meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Que vocês recebam Amém. todas essas palavras no coração de vocês. Tenho certeza que foi o Espírito Santo que nos direcionou. Amém. Amém? Eu Amém. acho que alguém está chamando, você conhece a Dani? Acho que ela está chamando para entrar na live, ou talvez apertou aqui errado. Mas é isso, a mensagem de hoje, Lorena, e a todos vocês, que vocês tenham uma ótima tarde, né? No Brasil, o pessoal que está aí no Brasil. E por aqui, o pessoal daqui, uma boa noite, tenha um bom descanso. E amanhã segue, né, a live. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Fica com Deus. Beijão. Tchau, tchau. Tchau.